e depois eu vou fazer outra também para o pastor Juliano. Aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, geralmente quando eu faço não tem parcialidade. não, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha difícil para trinitarianos também para fazer para ele. Ah, então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de 3 personalidades na divindade. Então, não existem essas 3 pessoas. Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos capítulo 7, né, você conhece, né, 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu, Certo. e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando 3 pessoas? Agora eu vou perguntar. Deus é Espírito? Sim. Qual é a direita dele? A direita é a direita. Não. Qual é a direita? Deus não tem direita, esquerda, costa, Não, mas norte. aqui nós temos uma linguagem antropomórfica, Não. para nós entendermos Deus no Tem que conceito entender que humano. Jesus no poder. Não, mas aqui Deus. a resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão, Quando ele estava morrendo. era Para Deus. quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo? É isso que eu quero falar. Não, mas aqui tem a Só glória de Deus e o Filho. Não falou o Filho. Jesus à direita de Deus. É no poder, ele viu Jesus como Deus. Não, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. Bom, na verdade, pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem 2 pessoas. Isso, nós não estamos forçando o Duas ou texto. 3? Aqui, Estevão, ele viu 2 pessoas. Sempre, o Espírito Santo não está presente. Ele está, vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver 3 pessoas aqui? Nunca. Então Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Aqui o senhor não vê 3 pessoas? Não, pessoas não. Bom, Você tem que entender a divindade e a humanidade. Só, se você entender isso, você vai ver quem é Jesus, meu filho. Você vai poder amá-lo muito mais do que você ama. Eu não entendi. Como que é o Jesus que o senhor crê? Explique, para que nós possamos entender. Não, sim, nós também cremos nesse Jesus. Todo-Poderoso. Quando o senhor fala sobre humanidade, eu não entendi. O senhor não crê que ele tem 2 naturezas? Lógico. Então tá tudo bem. Sim, ninguém discute. Acabou. Só tem a carne, que é o corpo humano. Jesus, como homem, ele tinha corpo, certo? Sim. Tinha uma alma e tinha um espírito. Sim. Não o espírito de Deus. Ele tinha um corpo, alma e espírito. Verdadeiramente homem. Nós não negamos isso. Deus habitou nele. É isso. Agora, ele viveu com intensidade toda a humanidade. Toda a humanidade ora a Deus. Toda a humanidade tem que ser cheia do Espírito Santo. Ele ora a quem? A Deus. Quem ora a Deus? Jesus. E não é uma pessoa orando a outra pessoa? Não, ele orou para a divindade. Então o senhor não é somente um unicista modalista. O senhor então não agora é sei, o nestoriano. Ok, o senhor então faz distinção nas naturezas. Então quando ele ora, ele não é Deus, ele é só homem. Então naquele momento sai a divindade de Jesus. Não sai. Não. Não.
Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Jesus reconciliando Faça a pergunta. o mundo em si mesmo. Ele tem que fazer a pergunta para mim, senão o senhor vai acreditar que... Pastor Carlos, como eu prometi, eu tenho uma pergunta também para o pastor Juliano. Quero ver. Se você achar que a pergunta não é boa o suficiente, você pode depois fazer outra. Nada não. Pastor Juliano, Tá muito vamos mais lá. fácil. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo é muito usado pelos unicistas. O senhor já respondeu, pastor Ivan. Na sua pergunta, o senhor responde. Eu e o Pai somos um. Você está falando de mais de uma pessoa. Eu e o Pai somos um. Nós não negamos. O Espírito Santo também. Mas neste texto... Não, a Bíblia diz. Mas esse texto, eu e o Pai somos um, em unidade, em sua deidade. Nós estamos falando de um único Deus. E volto a trazer o texto aqui em pauta, que é João 17. Assim como ele ora e diz, para que aqueles que tu me deste seja um, como nós somos um. Quem são estes? Ou seja, aqueles pluralidade. Exatamente. A igreja é um corpo. Somos muitos membros. E a igreja, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós somos um. Aqueles que tu me deste, seja um, como nós somos um. Em divindade, um. Mas em pessoas, nós temos 3 pessoas distintas. Pastor, tem um hino do senhor que é muito lindo. Como o senhor, como bom teólogo, é um cantor excepcional. Que agonia sem fim, tudo isso tem por mim. E ninguém o ajudou, e ninguém o ajudou. Suou gotas de sangue, viu o cálice na frente, torturou sua mente e lhe veio o pavor. Olhe agora, Pai, por favor, passa de mim este cálice. Mas se não for a sua vontade, o Pai tem vontade, mas o Filho também tem a sua vontade. Nós não estamos falando de uma única pessoa, estamos falando de 2. Com base neste louvor, que é de autoria do Senhor, eu acredito que é de autoria do Senhor. O que o Senhor faz com esse texto? João capítulo 8, versos 16. E se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, ok? Não de 2 pessoas, hein? Ele pôs o Pai como homem aí. De 2 homens é Não, só um minutinho. Não. Me permita, não cometa esse equívoco no texto de interpretação. Ele está dizendo aos fariseus que no Antigo Testamento, um testemunho só era válido quando havia 2 testemunhas e 2 homens. Ele não está falando que Deus é homem aqui. Observe. Agora ele diz o seguinte: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Exatamente, o senhor conhece bem, que me enviou. Ora, ele está trazendo aqui aos fariseus que no Antigo Testamento o testemunho de 2 pessoas era verdadeiro e validado. Agora ele diz que eu sou o que testifico de mim mesmo, uma pessoa, e de mim também o Pai que me enviou. O senhor não consegue enxergar aqui as 2 pessoas? Precisava o testemunho de 2 homens. Isso era validado no Antigo Testamento. Estava ouvindo ele. Quem era o outro homem? Ele traz que 2 testemunhas no Antigo Testamento. Tá no meu. Onde está teu pai? Perguntaram para ele. Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, Xabida, também conhecerias a meu pai. Com certeza. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Aquele que conhece a Cristo conhece o Pai. Por quê? Porque Cristo é Deus e o Pai é Deus. Está falando de sua essência, de sua natureza divina. Mas ele traz aos fariseus algo que no Antigo Testamento só era validado com o testemunho de 2 pessoas. Ele usa isso como base e traz que o Pai o enviou. Então nós temos 2 pessoas. O Senhor está negando o texto. Apocalipse 3, 21. Toda hora você fala 2. Aqui é 2, mas o texto Eu falo que o Espírito Santo atrapalha muito você. Não. Atrapalhou o Senhor no texto de 1 Pedro, que o Senhor não respondeu até agora. Grande. O Senhor quer que eu responda aqui? Vamos de novo. Grande, eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito Santo. Eu citei o Espírito Santo. Em João 14, eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Também citei o Espírito Santo. O Senhor até agora também não respondeu. É automático, gente. Honrou o filho, está honrando o pai. E nesse caso, honrou o filho, pode ser idólatra, não tem problema. Não é esse pensamento de pegadinha, ou de... Tá tudo no filho.
Tudo está concentrado. A plenitude da divindade está no Filho. Tudo nele. Por que os muçulmanos não têm Deus? E falam de Deus como nunca. Porque não tem o Filho. Porque os judeus não têm Deus. Não, mas com isso nós concordamos. Pastor, eu queria concluir aquela hora, o senhor me interrompeu, que eu queria que o senhor saísse daqui entendendo que nós cremos em um único Deus. Nosso problema é na questão das pessoas, que aí o senhor crê num único Deus e uma única pessoa. Quando o senhor cita... Sim, quando o senhor cita textos falando de um único Deus, até aí tá tudo bem. O que nos separa aqui é a questão das pessoas. O senhor não crê que são três pessoas distintas, que o Pai é Deus, mas é um único Deus que subsiste em três pessoas. Dito isso, provamos que não foi o Concílio de Nicéia que criou a doutrina da Trindade, e que essa doutrina da Trindade, que é defendida como ortodoxa em todo o decorrer da história da igreja, continuará sendo defendida. Deus abençoe a todos que participaram, ao pastor Carlos Moisés. Deus abençoe sua vida, pastor Ivan, muito obrigado. Meus queridos irmãos e amigos, mais um programa Fora da Caixa está chegando ao fim, e não podemos encerrar sem deixar de citar um versículo. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, está sendo parcial, e a comunhão do Espírito Santo. Você não fez a minha pergunta. A pergunta é difícil para ele. A pergunta foi feita. Deus abençoe.